estejamos contentes. Tendo, porém, sustento, é com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Paulo, Timóteo, 6, 8. O monopolizador do trigo não poderá abastecer-se à mesa senão algumas fatias de pão, para saciar as exigências de sua fome. O proprietário da fábrica de tecido não dependerá senão de alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, assim em conformidade com os princípios que regem a vida e seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete, a fim de oferecer algumas migalhas aos companheiros que passam famintos? Por que reclamas de um tesouro de moedas na retaguarda para seres sutil a necessidade? A caridade depende da bolsa e é fonte nascida do coração. É sempre respeitável o desejo de algum possuir o meio alheio para socorrer o próximo por de si mesmo nos dias de borrasca e de insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação na prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas de tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cuja os raios iluminem, balsamizam, alimentam e aqueçam. A chuva derrama-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividimos o pouco e a insignificância de nossa boa vontade, ampara pelo amor e converterá com o tempo em propriedades comuns. Algumas sementes atendidas com carinho no curso dos anos podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliamos a todos que nos partilhem a marcha, porque, segundo as sábias palavras do apóstolo, se possuirmos a graça de contar com o pão e com agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e de servir em paz e em contentamento. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja em cada coração. Que a gente possa levar essa paz aos nossos lares, aos nossos serviços, enfim, a todos os lugares. Hoje a gente está encerrando o mês de aniversário. A gente, quando vem no centro espírita, muitas vezes é pela dor. Há 9 anos atrás, eu passei aqui. Ninguém me indicou encarnados, mas com certeza a espiritualidade amiga me indicou que eu devia passar por aqui naquele momento tão difícil da minha vida. E eu passei aqui e vi a plaquinha, vi uma casinha de madeira. E eu pensei, amanhã eu vou lá. Amanhã eu vou. E cheguei em casa e decidi que eu viria aqui. Era dia 18, era aniversário, era o dia do aniversário de um ano. Encontrei alguém, a Gladys, que me deu as boas-vindas e um abraço. E naquele momento, aquele abraço, para mim, foi tão bom, tão bom. Eu precisava ouvir as verdades, eu precisava de respostas naquele momento, para a minha vida. E foi aqui que eu encontrei, foi na casinha de madeira que eu vim, e hoje a gente está aqui. E aquela casinha era o mesmo celeiro de luz que hoje a gente vê aqui. E eu digo para vocês, quando a gente chega numa casa espírita, às vezes a gente está achando assim que não tem mais saída. E aqui a gente encontra as respostas que a gente precisa
para andar. É o norte. Allan Kardec nos deu o norte. Jesus nos deu também o norte para nós. E o norte é o Evangelho, é o livro dos Espíritos, que hoje a gente está falando sobre ele. E com muita fé neste momento, vamos pedir por nós, neste momento, por cada um. Pelo que a gente precisa neste momento. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males. Que assim seja. E hoje, para nossa alegria, a nossa companheira, que eu esqueci o nome, que a Gladys me falou como é. Carol, dos Vinha de Luz, de Cachoeirinha, ela vem aqui hoje nos passar um pouco mais do conhecimento da doutrina e depois cantar uma música para nós também. Vibremos positivamente para que tudo que ela passar com tanto carinho, a gente possa levar para os nossos lares. Boa noite, queridos irmãos. Pedindo um pouquinho de desculpa pelo pegar em cima da hora, a gente veio de Cachoeirinha, estamos chegando agora aqui, mas é com muita alegria no coração que a gente retorna a essa casa, que é a nossa casa do verão. A gente costuma brincar, né, e falar que quando a gente está aqui, a gente sempre procura estar aqui presente, porque essa casa nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, a gente se sente muito feliz quando está aqui. E hoje a gente foi convidado para trabalhar os 160 anos de O Livro dos Espíritos. Também, neste mês de abril, como já foi dito, a casa comemorou, se eu não errei os cálculos, 10 anos, é isso? 10 anos da casa. E, muitas vezes, a gente chega pela dor na casa espírita. Mas a gente tem uma oportunidade de chegar pelo amor também. Porque a todo momento nós somos convidados a iniciar essa caminhada ao lado de Jesus, porque Ele nunca desistiu de nós. Nós vamos falar um pouquinho do nosso codificador, porque para falar do Livro dos Espíritos, dessa obra que veio trazer luz à humanidade, nós precisamos entender quem foi esse Espírito. Kardec, ele não era Kardec, né, o nome dele, para a gente iniciar, só para se situar. Quantos daqui estudam a doutrina espírita? Estão nos grupos de estudo? Em algum grupo de estudo, ou já estudou alguma vez? Levante a mão. Só para ter uma noção. Isso, então tá. Então temos bastante estudantes aqui que devem conhecer a história de Kardec, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu em Lyon, dia 3 de outubro de 1804. Ele teve a oportunidade de estudar, então fazer todo o seu conhecimento intelectual, vamos dizer assim, como discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi era um grande educador naquela época. E Pestalozzi ele dizia já naquela época que quando a gente for falar com uma criança, a gente tem que se abaixar e ficar à altura dela. Conversar com uma criança à altura dela. Já naquela época, porque ele tinha um respeito muito grande, ele era um educador. E Kardec, então, estuda nessa escola onde Pestalozzi, né, ensinava. E ele sempre dizia que a gente não devia aceitar as coisas simplesmente porque nos eram ditas, que a gente tinha que questionar, a gente tinha que ir atrás, a gente tinha que buscar, não ficar com dúvida. E Kardec cresceu nesse ambiente. Então, Kardec foi, dentre muitas das ocupações dele, foi um pedagogo muito conhecido, ajudou muito na educação da França. Então, ele tinha obras publicadas na questão da educação na França, era muito respeitado, muito conhecido.
E um dia, naquela época, vamos entender, né, fervilhavam lá no continente europeu as luzes, né? Começou a vir o conhecimento, logo depois teve a era industrial, então começou um movimento em direção ao conhecimento. Porque tudo, quando nasce uma doutrina ou qualquer outra questão, quando está no momento certo, surge. Então, estava se preparando um ambiente para que o Espiritismo pudesse chegar. E Kardec, lá por 1854, pela primeira vez, ele ouve falar de um fenômeno que estava acontecendo lá na França, que ninguém entendia muito bem o que era, mas eram umas mesas que giravam, que batiam. E ele, conversando com o Sr. Fortier, que era um grande magnetizador da época, Fortier falou para ele, olha, está acontecendo tal coisa. Agora a gente, além de magnetizar as pessoas, a gente percebe que as coisas também podem ser magnetizadas, porque elas se movimentam. Kardec ouviu aquilo e não achou que fosse um absurdo, porque ele já tinha ouvido falar, já sabia que poderia também os corpos serem magnetizados. Passou um tempo e novamente ele encontra. E aí o Fortier diz para ele assim, agora está acontecendo uma coisa mais extraordinária. As mesas estão respondendo a questões. A gente faz pergunta e as mesas respondem. E aquilo chamou a atenção de Kardec. Só que Kardec não aceitou aquilo como uma simples brincadeira, uma diversão. Ele foi investigar o que era. E aí nós temos, então, o nascimento da doutrina espírita. Porque Kardec investiga e aplica o método científico, que é investigar, questionar, observar e só aceitar como uma verdade depois que todas as variantes já foram confirmadas. E aí ele publica esta obra, o Livro dos Espíritos, em 1857. A primeira versão de Livro dos Espíritos, que saiu com 501 perguntas. Ele não era tantas perguntas como é hoje, mas em seguida já teve uma outra publicação onde contiveram todas as perguntas que nós temos. Mas o que trata essa obra? O que vinha dizer para a humanidade naquela época? Quando Jesus esteve entre nós, há mais de 2000 anos atrás, ele foi e ele disse, eu vou, mas eu enviarei o Consolador, aquele que estará eternamente convosco, que ele irá relembrar tudo o que eu já disse e aprofundará ainda mais. E aí nós temos a nossa terceira revelação. Para quem estuda já a doutrina há algum tempo, sabe que nós temos a nossa primeira revelação personificada em Moisés, quando ele traz aquele povo lá e consegue unificar tudo, trazendo a ideia de um Deus único, porque até então nós acreditávamos em vários deuses. Aí Moisés traz aquela ideia de um Deus só, um único Deus. Foi importante para nós naquela etapa evolutiva em que nós nos encontrávamos. Depois de um tempo vem Jesus e vem confirmar o que Moisés já houvera dito para nós. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Ele disse tudo o que Moisés falou, só que tirando algumas questões que eram puramente humanas. Então Jesus veio e traz o amor. E aí nós temos a terceira revelação, que de tempos em tempos a espiritualidade vai nos enviando algumas questões para que nós possamos avançar, porque nós somos seres que estamos, espíritos que estamos a caminho da nossa evolução moral. E para iniciar a nossa palestra, após esse breve início, nós trouxemos uma música que fala bem da nossa doutrina, bem desse processo que foi, essas informações que foram trazidas para nós. Hoje nós não estamos com o violão, mas nós vamos cantar, porque a gente acredita que através da música a gente abre mais o nosso coração, o nosso sentimento, a gente entra mais em contato com a espiritualidade. Então, perdoe se tiver algum erro, mas nós vamos tentar cantar para vocês uma música
e aí nós vamos conversar a respeito. Ela chama-se Terceira Revelação, e quem canta essa música é o grupo Evangelizar e Amar, lá do Rio Grande do Sul, mas eu acredito que muitos possam conhecer esse grupo. Já faz muitos anos que um homem de muita coragem e dedicação legou para a humanidade uma grande doutrina à luz da razão. É a ciência que instrui, a religião que ensina a viver, a filosofia, o farol que ilumina o caminho do bem proceder. Cai o véu do mistério do sobrenatural, pois nós somos guiados pela fé racional. Cai o véu do mistério do sobrenatural, pois nós somos guiados pela fé racional. Basta ter olhos para ver e também ter ouvidos para poder escutar e entender que a caridade é a única forma de se libertar. A vida não se encerra com a morte, diz o Consolador que Jesus prometeu. A reencarnação é a prova mais forte da misericórdia de Deus. Tenha fé e esperança para vencer as barreiras, diz o Espiritismo. Cristo é nossa bandeira, somos todos irmãos, juntos nessa missão de evangelizar para o mundo mudar. Chegaremos lá, vamos acreditar. Essa música, ela traz para nós muitas reflexões. Como eu falei para vocês, comentei um pouquinho a respeito do homem Hipólite, né, do homem Kardec. Por que ele usou esse nome, né? Numa encarnação bem anterior, uma reencarnação dele bem anterior, ele teve esse nome, Allan Kardec. Como ele era muito conhecido na França pelas obras intelectuais que ele deixou na área da educação, ele não queria que se associasse, né, que as pessoas lessem as obras que ele vinha trazer agora do Espiritismo só porque ele era uma pessoa respeitada, uma pessoa conhecida nesse meio acadêmico. Não. Então ele usou esse pseudônimo para que as pessoas realmente buscassem aquilo que elas necessitavam. E aí, para a gente ter uma noção do que era esse espírito, que Kardec trabalhou, ele codificou, na verdade, a doutrina, né? Porque a doutrina não é de Kardec, ela não está personificada como antes, ela veio personificada na figura de Jesus, na figura de Moisés, que foram aqueles profetas que trouxeram, né, a mensagem antes, mas a doutrina é dos espíritos. Muitos espíritos foram trazendo as informações e Kardec foi codificando. Só que naquele tempo, não é que nem hoje, que a gente manda um e-mail, a gente manda um WhatsApp, né? A gente usa o WhatsApp, que a gente olha o Facebook toda hora. Não era assim. Era tudo por cartas. Kardec viajava por muitas regiões para poder compilar tudo que ele tinha para trazer, né? Então, era bem exaustiva a tarefa. E a espiritualidade já tinha outra pessoa até preparada caso Kardec não conseguisse levar essa missão adiante. Já tinha um outro espírito, que era contemporâneo de Kardec, caso, porque nós temos livre-arbítrio, né? Kardec poderia ter chegado aqui, ter reencarnado, e na hora da missão dele, é muito cansativo, é muito exaustivo, né? Podia, é livre-arbítrio, né? Como muitas vezes nós, na nossa missão, porque cada um de nós tem a nossa missão, às vezes a gente acha que é muito pesado, que a gente não dá conta, que a gente não vai ter forças. E a gente vai fazendo as nossas escolhas na vida. Poderia ter acontecido assim com Kardec.
já teria um outro espírito preparado para assumir essa missão. Mas para a gente ter uma noção da envergadura deste espírito, você sabe quem era o espírito amigo de Kardec que estava ali, sempre ajudando? Era o espírito de verdade. E quem era o espírito de verdade? Certa feita, Kardec estava lá trabalhando numa obra e ele ouvia incessantemente batidas e fazia ele parar, olhar na rua, ver se não tinha nada. Ele voltava a escrever e a batida novamente. E ele olhava e nada. E o trabalho não rendia, ele não conseguia avançar. E numa outra ocasião, na presença de um médium, Kardec questiona, né? Porque ele lembra daquele episódio e ele diz: quem é que batia aquela noite, né? E o médium, através do espírito que estava ali, né? O espírito responde através do médium, ele dizia: era o teu espírito amigo, o teu espírito protetor. E ele disse: e eu poderia saber quem é? Ora, pergunte para ele está aqui. E Kardec fala: meu espírito amigo, agradeço a tua visita. Poderias, por acaso, me dizer quem és? E ele diz: a ti podes me chamar de Espírito Verdade. E eu estarei aqui mensalmente, durante um quarto de hora, para te auxiliar. Uma vez por mês, ele podia receber, ele estaria ali presente com Kardec durante um quarto de hora, 15 minutos, para auxiliar no trabalho. Mais tarde veio uma comunicação onde esse espírito conta, o Espírito Verdade fala, que ele já tinha estado aqui há 18 séculos atrás, trazendo a palavra de Deus, e nós havíamos esquecido. Ora, quem seria esse espírito que estava amparando e ajudando Kardec? Senão o nosso mestre. Para ver a grandiosidade do trabalho, para ver que nós nunca estamos sozinhos, que cada um de nós tem o seu espírito protetor, o seu anjo de guarda, que nos momentos mais difíceis, como a irmã falou, quem será que auxiliou para que ela passasse na rua, olhasse aquela casinha de madeira, tomasse aquela decisão, porque ela estava com o coração aberto, ela estava em sofrimento. Quando a gente sofre, a gente se abre mais. Mas não precisa ser desse modo, porque nós estamos aqui nessa oportunidade agora, recebendo dessa espiritualidade amiga, com certeza, fluidos que são trabalhados aqui dentro, para beneficiar cada um de nós dentro das nossas necessidades. Com certeza, nesse instante, estamos todos aqui recebendo bênçãos. E o que nós vamos fazer com elas? Essa é a grande pergunta. O que nós vamos fazer com o que nós estamos recebendo aqui? Como é que nós estamos nos relacionando com o mundo, com a família, com os colegas de trabalho, com as pessoas que nós nem conhecemos, mas que cruzam as nossas vidas diariamente no trânsito, no ônibus, em todos os ambientes? Porque naquela época, quando Kardec começou a estudar o Espiritismo, e os fenômenos eram abundantes, eles começaram a acontecer em vários lugares, era necessário que isso acontecesse. Era necessário chamar a atenção. A espiritualidade precisava, naquele momento, chamar a atenção. E hoje, será que não precisa chamar a nossa atenção? Eles a todo momento estão tentando nos mostrar, nos dando sinais. Basta, como diz a canção, que tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir, e a gente entender que é só através do amor, só através da caridade, que nós vamos dar um passo forte. Então, em 1857, vem o Livro dos Espíritos. Mas o que tem essa obra, então, de tão interessante? Como diz aqui na música, o Espiritismo tem o seu tríplice aspecto. Ele pode ser considerado uma ciência, porque tem um lado todo científico.
uma religião, porque ele trata da moral cristã, e também pode ser considerado uma filosofia, porque ele explica nos dias os porquês. A obra, o Livro dos Espíritos, ela está subdividida em 4 partes. A primeira parte do Livro dos Espíritos vai dizer respeito àquelas questões, se fôssemos classificar, mais da questão da ciência e também do conhecimento de Deus, do que é matéria, do que são os fluidos, o que é o espírito, como se formou a Terra, os mundos habitados, enfim, ela vai nos dar uma visão geral mais nessa questão científica. Essa primeira parte do Livro dos Espíritos, ela deu origem à obra, posteriormente, a Gênese. Então, as 5 obras básicas da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, que é a base, foi o primeiro. Depois nós temos a Gênese, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno. Todas as outras 4 obras, elas derivaram do Livro dos Espíritos. Então, Kardec codifica, compila todas aquelas informações e nasce o Livro dos Espíritos. Depois ele aprofunda cada questão, cada parte desse livro, ele aprofunda e nascem outras obras, que são as obras que nós usamos, as obras da codificação. Então a Gênese, ela nasce dessa primeira parte de O Livro dos Espíritos. Depois, em seguida, nós vamos ter a parte dos fenômenos, da comunicabilidade com os espíritos, da existência, da continuidade da vida. Vai falar dos fenômenos, sonambulismo, mediunidade. Ele vai trabalhar toda essa parte da interação do mundo dos vivos com o mundo dos desencarnados. Essa parte do Livro dos Espíritos deu origem ao Livro dos Médiuns. Também, lá no Livro dos Médiuns, com toda a base científica, explicando que a mediunidade não é nada sobrenatural, como Kardec fala aqui na música, né? Como os amigos falam aqui na música. Cai o véu do mistério, porque até então não se entendia. Se olhavam aqueles fenômenos e achavam que era uma coisa maravilhosa, sobrenatural. Não se entendia o porquê, a causa. E esses fenômenos, eles sempre existiram. A mediunidade não surgiu com o espiritismo. O que foi os 10 mandamentos que Moisés recebeu? Se não Moisés, um grande médium que era, quando ele se retira, sobe o monte lá, em comunicação com a espiritualidade ele recebe aquelas leis. Claro que ali tinha algumas coisas humanas que ele teve que adaptar e colocar. Mas estavam ali as leis divinas que ele recebeu. Mediunidade. O que eram as curas de Jesus? Como é que Jesus curava, transformava água em vinho? Mediunidade. Só que naquela época nós não entendíamos, nós achávamos isso é milagre. E Jesus dizia para nós, vós sois deuses, sois capazes de fazer tudo o que faço e muito mais. Mas é que nós não temos a fé nem do tamanho do grão de mostarda, como ele nos disse. Nós não acreditamos em nós mesmos. Mas estamos na caminhada, estamos na busca. Porque o nosso objetivo é essa perfeição. Um dia nós vamos ser capazes de fazer o que o Cristo fazia. Mas exige esforço, exige vontade, exige trabalho. Porque nada na natureza progride parado. Nada fica parado. E nós temos que estar dispostos. Porque Deus, ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Então, se nós não quisermos, não existe o que faça com que a gente consiga. Quando a gente quer verdadeiramente, a gente é capaz de fazer coisas e depois a gente olha para trás, como é que eu passei por essa situação? Como é que eu fiz isso? Então, nesse momento, cai esse véu do mistério. Kardec explica por que ocorrem os fenômenos, como que se dá esses fenômenos. Porque nós temos uma fé raciocinada.
Porque até tempos atrás, em outras encarnações, nós vínhamos caminhando numa fé cega. Tem que acreditar porque é assim, isso é um mistério. Não nos explicavam, não nos davam a chave do entendimento. Porque nós não tínhamos mesmo. E os poucos que tinham esse entendimento não compartilhavam. Os conhecimentos ficavam compartilhados só lá a nível dos sacerdotes. Né? Então, hoje nós só temos condições de saber, de entender, de compreender, de saber que nada disso é sobrenatural. Então, essa segunda parte do Livro dos Espíritos vai dar origem ao Livro dos Médiuns. Nós vamos cantar para vocês só um trechinho de uma música de Tina e Vanessa que fala sobre a mediunidade. Depois, quem quiser, vai lá no YouTube, digita Médiuns, Tina e Vanessa. Olhem a letra dessa música que vocês vão entender como a mediunidade vem caminhando ao nosso lado durante toda a época da existência do homem. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, lara, lara. É só a introdução da música, né? Onde a gente tem a noção de que se nós quisermos abafar, como aconteceu em Barcelona, na época de Kardec, Kardec estava naquela época da divulgação do Livro dos Espíritos, e ele manda um pacote, alguns volumes para Barcelona. Esses livros, 300 livros, para ser distribuídos lá em Barcelona. E quando essas obras chegam lá em Barcelona, o bispo lá proíbe que a população tenha acesso. E eles queimam, colocam todos os livros numa praça pública lá de Barcelona e tocam fogo. E as pessoas começam a chegar e começam a se aglomerar e querem saber do que se trata. E elas saem lendo aquelas páginas que estão queimando e saem olhando e vão se interessando. E o que será que aconteceu? Será que isso abafou mais? Ou será que isso trouxe mais curiosidade para o povo que queria saber do que se tratava aquelas obras? Então não adianta a gente querer esconder. Quando é chegado o momento, a revelação vem. Quando está pronto o terreno, vem as informações que a gente precisa para caminhar. Avançando um pouquinho no Livro dos Espíritos, nós temos a terceira parte dessa obra. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec trabalha as questões morais, nossa conduta, como devemos agir, como devemos nos comportar, como devemos nos relacionar. Ele fala das leis morais, que são as leis divinas. Quais as consequências, o que podemos encontrar. Então, esta terceira parte do Livro dos Espíritos vai dar origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra, inicialmente, Kardec havia intitulado Imitação ao Evangelho. E por insistência do Sr. Didier, que era o editor das obras naquela época, sugeriu a Kardec que trocasse o nome da obra. E aí Kardec troca para o Evangelho segundo o Espiritismo. E o que falar do Evangelho? O que falar do Evangelho que cada um de nós aqui já não tem conhecimento? Que é o nosso roteiro, que é o nosso farol, que é o nosso norte, como a nossa irmã falou. Ali está contido os ensinamentos do Mestre, na sua simplicidade.
No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca as orientações dos espíritos, as instruções dos espíritos ao final dos capítulos. São espíritos que durante a codificação se manifestaram e trouxeram informações, e ali estão essas instruções. Então, acho que seria uma redundância a gente ficar falando do Evangelho, porque ele, em verdade, é a nossa maior necessidade de entendimento, de prática. Porque às vezes a gente lê o Evangelho, concorda, mas a gente ainda não tem força moral para praticar. A gente pratica, sim, algumas coisas, mas nem tudo que está ali. Se a gente se atentasse lá naquela passagem do homem de bem, no capítulo Sede Perfeitos, quando são enumeradas todas as características do homem de bem, a gente vai lendo aquilo e a gente vai ficando meio triste, assim, será que eu tô avançando, né? Mas lá no final é colocado para nós que ali não estão enumeradas todas as características do homem de bem, mas aquele que se esforçar para adquirir aquelas condições já está a caminho. Então, meus irmãos, nós temos que ser muito felizes, porque nós já estamos no caminho. Porque a gente olha a nossa volta, a nossa humanidade, tantos irmãos sofrendo, tantos irmãos ainda ignorando as leis de Deus, cometendo atrocidades, comprometendo uma encarnação. E nós já estamos aqui buscando. Não somos perfeitos, longe disso. Mas nós já aceitamos o Mestre, porque senão não estaríamos aqui. Se amanhã nós acordarmos lá no mundo espiritual, se hoje à noite nós desencarnássemos e amanhã nós acordássemos, só um exercício, e viesse algum espírito amigo nos ajudar e falasse de Jesus, com certeza nós já aceitaríamos. Porque quem trabalha na mesa mediúnica pode confirmar, né? Se alguém que já trabalhou, quantos irmãos que chegam que nem conhecem Jesus? Que a gente pergunta para o irmão, mas você já ouviu falar de Jesus? Você está vendo que tem amigos ao teu redor? A pessoa não tem nem condições, às vezes, ainda. Então, nós temos que estar felizes aqui. Porque nós viemos de livre e espontânea vontade. Acredito que todos estamos aqui de livre e espontânea vontade. Então, porque nós já aceitamos. Já é um caminho, já é um passo à frente no caminho. Então, essa parte, a terceira parte, ela deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos cantar uma música para vocês, que se chama Poderosa Força, da Elizabeth Lacerda. Prestem atenção nessa letra, porque ela dá uma força mesmo para nós. É uma força poderosa. Poderosa força que ilumina meu ser, guia meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar. Quanto a força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha a encontrar. E eu venho pedir a Ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me a Tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por Ti.
eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Será que nós temos condições, como diz na canção, de enxergar no olho do nosso irmão a dor que ele está sentindo? E também sentir alegria quando ele está feliz? Será que a gente enxerga os pobres e aflitos que passam ao nosso lado? Ou será que muitas vezes nós estamos mais preocupados com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com a nossa dificuldade? Lá no grupo de estudos da casa, teve um encontro que nós comentamos justamente isso. Quando a gente começa a se abrir, quando a gente começa a olhar para o lado, a nossa dor ela começa a diminuir. Quando a gente começa a trabalhar pelo bem, quando a gente começa a se esforçar realmente, a gente percebe o quanto nós devemos ser gratos. Porque a gente sempre vai olhar alguém que está com uma dor muito maior que a nossa, uma dificuldade muito maior que a nossa. Enquanto a gente fica focado na nossa dificuldade, e às vezes a gente fica ali mergulhado e não consegue raciocinar, o outro está passando por uma dificuldade muito maior. E se eu mudar um pouquinho o foco e olhar aqui, tentar ajudar aqui, aquilo que estava me incomodando tanto, que estava tão grande, às vezes a gente vai olhar assim, opa, onde é que foi? Então a proposta de Jesus era essa. Que a gente tem que enxergar nos nossos irmãos a centelha divina que cada um carrega. Todos nós aqui estamos buscando, todos nós estamos no caminho. Ninguém é melhor do que ninguém. Apenas alguns estão um pouquinho à frente, os outros um pouquinho atrás, mas é para que a gente possa nos dar as mãos. Se a gente olhar para cima, sempre vai ter alguém acima de nós. Mas se a gente olhar para baixo, a gente vai ver quanta gente está precisando. Como a gente tem que puxar. Então é uma corrente, né? A gente pede ajuda aqui e a gente puxa aqui e vai todo mundo junto. O problema é quando a gente quer seguir sozinho. Aí é difícil, é mais difícil o caminho. A quarta parte de O Livro dos Espíritos dá origem, então, à obra O Céu e o Inferno. Mas o que tem nesta obra, O Céu e o Inferno? Ali Kardec coloca das consolações e das penas, os gozos futuros. É bem um retrato, vamos dizer assim, de como nós estaremos ali na frente com o que nós fizemos aqui atrás. Então, nesta obra, existem vários espíritos que se manifestaram nas mais diversas condições quando eles acordaram no mundo espiritual. Então, nós temos lá uma rainha, ela vivia aqui como rainha na Terra. Então, ela vivia uma vida de rainha. E quando ela desencarna lá no mundo espiritual, ela se dá conta. E aí, como foi a condução dela lá? O que ela sentiu? O arrependimento. Tem espíritos que conseguiram cumprir com a sua missão aqui, como eles acordaram lá, o que eles fazem lá, o que eles encontraram. Tem aqueles que acharam que a saída para os seus problemas nessa vida era acabar com a sua vida.
e tomaram a pior decisão que poderiam ter tomado, porque atentaram contra uma lei divina, que nós recebemos por empréstimo a nossa encarnação. E eles acordam lá numa situação muito, muito difícil. Porque até ontem nós estávamos na palestra lá da Casa Espírita, e o palestrante falou, além da decepção de se perceberem ainda vivos, ou seja, todas as suas dores continuam ali, ele só mudou de plano. Ele ainda passa agora a situação de um criminoso, porque ele se dá conta que ele atentou contra uma dádiva que Deus tinha lhe concedido. Então, esses irmãos, eles precisam muito da nossa oração, da nossa prece, da nossa atenção quando a gente tiver alguém passando por alguma dificuldade e que comente conosco, porque às vezes a gente pensa, não, quem fala não faz. Quem fala, faz. Quem fala, faz. Estão os números aí, não é o nosso tema da noite, mas a gente participou de algumas palestras a respeito e, assim, é alarmante. A cada 8 segundos, se não me engano, uma pessoa se suicida no mundo. Equivale a dizer que em uma hora aqui, quantas pessoas tiraram, tentaram, enquanto a gente está falando aqui, quantas pessoas tiraram a vida nesse momento. Só que o Espiritismo vem nos alertar que não adianta, porque a gente continua vivo, a gente só muda de plano. Então, O Céu e o Inferno é uma obra que nos traz muitos esclarecimentos, porque são as vivências desses irmãos que estiveram aqui, que tiveram suas escolhas, exerceram seu livre-arbítrio, e, como a lei de causa e efeito é uma lei divina, é claro que eles vão ter uma nova oportunidade. É claro que Deus ama todos. Mas por que a gente precisa sofrer tanto? Se a gente já tem ao alcance das nossas mãos o entendimento, essas obras que nos esclarecem. Às vezes a gente diz, deixa para a próxima encarnação. Não, vamos deixar para a próxima encarnação. Vamos fazer tudo que é possível nessa. Porque na próxima, a gente já quer voltar numa situação melhor. Ou será que a gente quer voltar de novo com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades? Então, essa obra ela é um tesouro nas nossas vidas. E ela é de fácil entendimento, porque o Livro dos Espíritos, ele é perguntas e respostas, perguntas e respostas. Aí depois as outras 4 obras sim, aí Kardec é profundo. Mas o Livro dos Espíritos está ao nosso alcance. E é fácil da gente entender. E para encaminhar o nosso encerramento, deixar sempre, a gente sempre gosta de deixar a mensagem de Jesus. Porque ele sim é o verdadeiro governador do nosso planeta. É ele que conduz tudo. E a gente acha, às vezes, que a humanidade está perdida, que não tem mais jeito, porque a gente olha tanta coisa acontecendo ao nosso redor. E a gente sabe que o nosso planeta está passando por esse processo de transição. E que para se construir algo novo, isso é lei, está lá nas leis morais. É necessária a destruição. A lei de destruição é necessária. Nós estamos vivendo tempos de destruição. Destruição do quê? Destruição de velhos conceitos que não nos servem mais. Destruição de questões atávicas que nós trazemos de várias e várias encarnações que não nos servem mais. Então a gente vê tanta coisa acontecendo, porque o mal está se debatendo, porque as pessoas já estão começando a entender e já querem melhorar. As pessoas não querem mais, não aceitam mais ser enganadas. Nós queremos mudança. E nós temos que ser, se nós acreditamos nesse mestre, se nós sabemos que ele está no comando, se nós sabemos que estamos a caminho da luz, nós temos que espalhar os exemplos dele no nosso dia a dia, da forma como for possível.
no contato com aqueles que nos são mais próximos. Não espalhar o pânico, não espalhar o desânimo, mas sermos confiantes que Jesus é que está conduzindo. E nós vamos colaborar da melhor forma que nós pudermos. Para encerrar, então, nós vamos deixar a mensagem do chamado dele. Porque ele está a todo momento nos chamando. Só que nós temos o livre-arbítrio. Essa canção também é de Evangelizar é Amar, é uma canção que a gente usa muito lá na casa com os jovens. E se alguém quiser olhar no YouTube, tem um vídeo muito bonito, onde aparecem imagens muito lindas em cima desse vídeo, que diz bem respeito com a nossa realidade que nós estamos vivendo hoje. Chegou o tempo da gente esquecer esses tempos, olhar para frente e seguir com Jesus. Esquece o tempo, preocupado em ter isso que os outros têm. Facilidades que na aparência os tornam mais felizes. Seja grato por sua vida, crê em Deus e mim também. Valoriza com ternura todos que te querem bem. Amar é ser mais livre, liberdade é condição para alcançar felicidade, seja neste mundo ou não. Esquece o tempo dos mitos dessa ilusão constante de que viver pro mundo é o bastante. Talvez chamar meu nome não passasse de uma simples convenção. Esquece o tempo marcado pelo orgulho e a vaidade. Erraste por não ter a humildade de admitir tuas faltas, de dobrar-te ao pedido de perdão. Esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Oh, esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. É o mestre nos chamando. Vamos sentar do lado dele. Vamos conversar com ele. O fardo dele é leve. A escolha é nossa. Não vamos perder o tempo de mudar. Está nas nossas mãos. E ele está do nosso lado nos chamando. Uma boa noite a todos. Fiquem na paz e no amor de Jesus. Neste momento em que a gente ouviu a música do chamado, que a gente está escutando dentro de nós esse chamado, vamos elevar o nosso pensamento, fazer a nossa caridade. Vamos pedir pelos nossos irmãos que estão presos, que eles paguem as suas penas da justiça da terra e que eles mudem, que eles consigam se transformar na justiça divina. Vamos também levar o nosso pensamento até os hospitais, onde pessoas doentes estão se questionando sobre suas doenças, que elas tenham força e coragem para lutar com essa doença. Vamos também elevar o nosso pensamento até as ruas, onde há muitas pessoas vítimas das drogas, às vezes roubando,
que elas encontrem a luz do Divino Mestre. Enfim, vamos pedir por todos, pelos nossos vizinhos, lá no nosso emprego, que eles sejam acolhidos. Vamos também levar o nosso pensamento até os nossos lares, que eles encontrem a paz. E neste momento, vamos cada um se recostar na cadeira da melhor maneira possível, onde cada um, espírito bondoso e amigo, vai dar a cada um de nós o passe. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos entregar neste momento todas as nossas angústias, as nossas dores, as nossas dificuldades. Que neste momento, tudo que é tão difícil para nós, com este passe, a gente vai conseguir encontrar as respostas. A gente vai conseguir encontrar a paz, o entendimento, o discernimento. Pai bondoso, Jesus, o nosso Divino Mestre, que passa neste momento, nos dando paz, nos dando luz, nos dando norte, nos direcionando o melhor caminho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males. Purifique também essa água, purifique, para que todos que dela beberem se sintam melhor. Também a caixinha com os nomes, que cada um seja atendido de acordo com o seu merecimento. Assim seja. Assim seja.